e hoje trazendo um tema da máxima importância. Daqui a pouco o nosso bate-papo, no Papo Sintonia de hoje, convide quem você conhece, todos nós precisamos estarmos atentos a essa temática de hoje. É algo que fala sobre saúde, não só individual, mas saúde coletiva, saúde pública. Vamos falar sobre os transtornos alimentares. Já estão aqui com a gente para falar desse assunto a professora doutora Karine Corvelo, nutricionista, professora da Escola de Nutrição da UFBA, aprimorada em transtornos alimentares, portanto, uma especialista nesse assunto pelo Instituto de Psiquiatria da USP, e também com a professora Ana Robato, da doutora Ana Paola Robato, ela que é psiquiatra da infância e da adolescência, professora da Faculdade de Medicina da UFBA e membro da equipe da Clínica Salus. Ambas do GATAB, é o Grupo de Atuação em Transtornos Alimentares da Bahia. Nós vamos conhecer esse trabalho e vamos saber também mais por que ter um dia no mês de junho para falar sobre transtorno. Sejam bem-vindas. Ana, bem-vinda, bom dia. Bom dia a todos. Doutora Ana Paola também, nossa convidada de hoje. Nós estamos ao vivo pelo canal do YouTube da Rede Excelsior de Comunicação, também pelo Facebook. Você pode interagir com a gente pelo WhatsApp, mandando a sua pergunta, o seu comentário, ou também aqui utilizando o chat do canal do YouTube. Vamos lá, falando sobre transtornos alimentares. Antes, um pouquinho falar desse dia 2, né, que é uma data que marca esse tema. E vocês, inclusive, através do grupo, tivemos aí uma semana de reflexão sobre esse tema. Por que colocar no mês, no ano, um dia que seja para falar sobre esse assunto? Qual é a importância? Patrícia, bom dia. Eu gostaria muito de agradecer, primeiro, esse espaço que você está proporcionando para nós. É muito importante a gente conseguir falar com a população, seus ouvintes, porque esse tema é um tema que é pouco comentado. O dia 2 de junho é um dia que foi estabelecido aí para que todos nós pudéssemos refletir sobre o tema. E o GATAB, que é o Grupo de Atuação em Transtornos Alimentares da Bahia, que é um grupo recente, nós, então, optamos por desenvolver aqui a primeira semana da conscientização dos transtornos alimentares. E por que isso? Eu e Karine, nós fazemos parte do Ambulatório de Transtornos Alimentares da UFBA. É um ambulatório que já existe há 17 anos. Eu já trabalho lá há 10 anos, Karine está com a gente também há alguns anos, e depois da pandemia, nós observamos um aumento da demanda do ambulatório, e isso nos chamou a atenção. E nós também observamos um aumento da demanda de pessoas procurando nos consultórios. E daí nós resolvemos, então, nos reunir, profissionais especialistas nesse tema, para a gente poder entender o que estava acontecendo, para a gente estudar e principalmente para que a gente pudesse nos ajudar mutuamente, já que o transtorno alimentar não é uma coisa que o profissional trata sozinho. Eu sou psiquiatra, eu preciso de uma equipe multidisciplinar comigo para tratar o problema. Então, nós nos reunimos e com o objetivo da gente fazer uma planilha, olha só, uma planilha para que nós pudéssemos identificar os profissionais e pudéssemos trabalhar em equipe multi e indicar uns aos outros. Mas, quando a gente começou a estudar o tema, né, fazer atualizações entre nós no ano passado, nós percebemos essa necessidade. Chegou a hora, Patrícia, de falarmos sobre esse tema e que aqui ao longo da nossa conversa, e Karine vai poder nos ajudar nisso, que as pessoas não tocam nesse assunto, e quando chega o problema para nós, já está num estágio que merece uma atenção especializada e tudo. A gente quer justamente prevenir isso. Uhum. Daí, então, a importância. Junho, claro, tem toda a motivação, é um mês cultural, é um mês de festa, o apelo das festas juninas é muito forte, mas dentro desse mês também, no comecinho, lá no dia 2, essa data, que a partir de agora vai ficando cada vez mais viva na nossa memória, na nossa consciência e na nossa prática. Trazer para a nossa pauta, a agenda do dia, dos meios de comunicação, nas escolas, em todos os espaços, falar desse assunto sem tabu, sem preconceito,
conhecimento é também um primeiro passo, porque a informação também ajuda, é uma forma de prevenção. E nós vamos ver aqui que os transtornos, de modo geral, os transtornos alimentares, a prevenção, ela passa muito por esse entendimento do que é, como nós vamos prever um transtorno se é algo diferente de doenças, doutora, me corrija se estiver errado, que não tem uma causa definida. A gente tem lá doença, você tem os sintomas do que causou isso. Mas o transtorno é uma consequência, talvez, de situações, é uma mudança, é uma transformação que vai ocorrendo lentamente e de repente está instalado. Então, antes até de falar aqui com a Karina sobre os transtornos alimentares, e vamos caracterizar, identificar, saber quais são os mais comuns, como se apresenta, antes, um passo antes, falando do transtorno, essa diferença, né, doutora Paula, da doença para o transtorno, e talvez por ser algo não tão claro, as pessoas não entendem e tem até um certo preconceito em relação a eles. Muito preconceito, e foi bacana você ter aberto esse espaço para nós, inclusive para mim e para a Karine, porque mostra para as pessoas que os transtornos mentais, os transtornos alimentares, eles são abordados por equipe. Então, a gente precisa o quê? De psicólogos, a gente precisa de nutricionistas, a gente precisa de educadores físicos, a gente precisa do psiquiatra, e você tem toda a razão quando você diferencia uma doença de transtornos, e também quando você nos ajuda a tentar diminuir o receio que as pessoas têm de encarar esse problema do transtorno alimentar e dos transtornos mentais em geral. Então, é bom que Karine esteja aqui, porque pode não chegar na mão do psiquiatra primeiro, mas assim, não tem problema, procura uma pessoa especializada, nutricionistas, psicólogos, que já está bom para poder ter as orientações que são necessárias. Exato, e não minimizar o problema, dizer, não, mas essa pessoa, ela está com mania, é uma mania que ela tem, ela está agora com psicose, mimimi, e está inventando coisa, e aí vai passando, e aquele diagnóstico aquele diagnóstico que não é feito, né, de forma rápida, o problema vai se agravando. Mas, Karine, então, agora, né, que entendemos que a diferença de doença, de transtorno, que a gente precisa entender o que são essas coisas, o processo todo que aquela pessoa está vivendo, até para poder acolher, antes de tudo, e encaminhar para os profissionais corretos para que ela possa retomar a sua vida. Falando especificamente de transtornos alimentares, vamos entender como é que eles se caracterizam, como que eles se instalam, quem são os grupos de risco, enfim. Bem, como a Ana Paula já colocou, né, a gente tem... É importante essa conscientização exatamente porque as pessoas negam o diagnóstico por dois motivos. Primeiro, porque os comportamentos de fazer dieta, de perder peso, são questões que são socialmente aceitas e normalmente estimuladas. E cada dia mais, né? As redes sociais, todo mundo é bonito, todo mundo é magro, tem corpinho tanquinho. Né? Então, se todo mundo é assim, tem alguma coisa errada comigo. Sim. Então, dá-lhe fazer dieta da lua, do sol, da primavera e tudo mais. Dieta da lua, come tudo menos a lua. Né? E o outro viés que as pessoas fogem é porque, às vezes, para um pai, para uma mãe, para um familiar, é muito difícil ver o seu filho, um familiar que você ama, com um comportamento que você vê que traz risco para a vida dele, e na sua lógica não faz sentido que aquela pessoa mantenha esse comportamento. E quando ela descobre, então, que é um transtorno mental, aí vem todo o tabu das doenças, né? Ai, meu Deus, meu filho tá doido, vai pro psiquiatra, não fala com ninguém, por favor, isso não pode virar assunto na família. Isso, exatamente, é por isso que a Ana Paula falou, né, é bom que a Karine esteja aqui, porque, na verdade, muitas vezes os pacientes chegam para o diagnóstico que é feito pelo psiquiatra, pela psiquiatra, mas muitas vezes os pacientes chegam neles através de nós, nutricionistas e psicólogos. Vamos deixar claro aqui também para o nosso ouvinte, quem são essas pessoas que nós estamos falando, quem são esses pacientes? São jovens, são idosos, são homens, são mulheres, sabemos que os transtornos estão bem aí no grupo feminino, tem que ter um histórico familiar, tem que ter uma doença mental ou algum outro transtorno para poder desenvolver, tem que estar acima do peso. Quem são essas pessoas?
É claro que existe um perfil epidemiológico que é mais frequente, né? Então, o transtorno alimentar, ele é mais frequente em mulheres, mais frequente em crianças e adolescentes. Porém, nós temos hoje já trabalhos mostrando a prevalência em homens, que não é pequena, a prevalência por exemplo, na comunidade LGBTQIA+, em adultos, inclusive. Muitas vezes nós temos, em alguns casos, até mesmo no ambulatório lá na UFBA, mas nós temos, às vezes, pacientes idosos, que, na verdade, foi negado esse diagnóstico quando, não que ele tenha aparecido na terceira idade. Já estava lá, mas não a subnotificação, então é algo comum aí. Porque o paciente foge, né? Foge, né? Falando sobre grupos de risco, existem certas áreas, Sim. E aí médicos, psicólogos, os próprios nutricionistas, acreditem, são grupo de risco. Pessoas que trabalham com a forma física, bailarinos, pessoas que precisam estar, que aparecem na mídia, então aí a gente vê alguns grupos de risco, como eu falei, bailarinos, modelos, pessoas que trabalham com preparo físico, personal trainers, então essas pessoas estão sob risco. Jornalista. Os transtornos, existe um grupo de transtornos, mas os mais, digamos assim, conhecidos pela população em geral, são anorexia nervosa, que ele é bem impactante, porque ele é o que chama mais atenção pela restrição alimentar e pela grande perda de peso, e ele é o mais dramático, digamos assim, mas nós temos também a bulimia nervosa, e temos nas crianças o transtorno restritivo evitativo alimentar, mas existem outros transtornos, e também um bem comum é o transtorno de compulsão alimentar. E uma curiosidade é que é a seguinte, para a gente ter noção de como é que funcionam esses transtornos, quem tem transtorno de compulsão alimentar pode ter obesidade ou não. Existem pessoas que têm o peso adequado, mas têm o transtorno de compulsão. E aí vamos caracterizar, dando assim exemplos para ficar bem claro aí para você, porque isso pode estar acontecendo aí na sua casa e você não está vendo, porque talvez um olhar técnico já sabe que aquele é uma manifestação de sintomas, de um processo que já está ali. Mas no dia a dia, às vezes, a gente acha que a pessoa é comilona, que ela gosta de comer, ela adora comer. Então, se ela está atacando a geladeira à noite, vai ver que ela está ansiosa porque vai fazer vestibular, ou porque está no emprego novo, aí começa a fazer essas associações. Eu acho que isso pode ser bem comum. Ou aquela pessoa que está emagrecendo demais, e você acha, não, será que é com alguma doença? Começa a fazer todo tipo de exame e nada. É isso, cara, como é que aparece? Fala do transtorno, Fica pra gente, do comer transtornado, eu acho né? bacana. A gente, nessa semana, nós fizemos uma semana, mas acabou virando um mês de conscientização dos transtornos alimentares. Existe uma diferença, como a gente falou, vários desses pensamentos que essas pessoas têm são pensamentos que são validados socialmente, estimulados. Então, o primeiro raciocínio é, então, se eu quero fazer dieta, eu tenho um transtorno alimentar? Então, agora eu tô doida só porque eu quero emagrecer. Isso, não. Então, calma, gente, em casa, respira fundo, não é bem por aí. Por outro lado, o comer transtornado, que é essa relação ruim com a comida, uma relação de restrição, de muito seletivo, não vou comer isso porque isso é gorduroso, ou isso engorda, e eu vou comer salada, porque salada não engorda. Esse tipo de pensamento a gente pode caracterizar como um comer transtornado, mas isso não configura um transtorno alimentar. Mas cria um terreno fértil para que ele se instale. Porque no transtorno alimentar, a gente tem um sofrimento muito alto do paciente, associado a o paciente se torna disfuncional, ele não tem, ele tem uma perda do seu funcionamento psicossocial, ele tem um prejuízo psicossocial. O comer transtornado não necessariamente. Então, a pessoa
inclusive muitos pacientes chegam nos consultórios, né, ou até no ambulatório, doutor, eu tenho uma compulsão alimentar. E quando a gente vai ver, não é uma compulsão alimentar, porque ele tem um comer transtornado, né? Então, essa diferença é uma linha muito tênue entre um e outro, e por isso é importante procurar um profissional especializado. É isso mesmo que eu ia perguntar, qual é esse limiar, então, entre uma pessoa que está sendo bombardeada com informações o tempo todo, de como é mais saudável, como é alimentação vegana, low carb, não sei o quê, e aí ela diz, não, agora eu vou melhorar a minha qualidade de alimentação e vou mudar todo o meu padrão, e aí ela começa a fazer todo esse esforço. Qual o limiar dessa pessoa para aquela pessoa que já está entrando num transtorno? E aí, quando você falou, tem que ver, quando a gente vai ver, como é que esse vai ver? É um diagnóstico? Tem exames que já detecta? Como eu fecho um diagnóstico de algum paciente que realmente precisa ser tratado? Patrícia, o comer transtornado, a gente quer conscientizar as pessoas que o comer transtornado não é ainda um transtorno alimentar, pode se tornar ou não, mas são sinais de alerta. E como a gente já comentou aqui, a gente vive numa sociedade que valoriza muito as dietas e a perda de peso, e isso é incentivado. Então, o que é que a gente orienta as pessoas? Então, no GATAB, a gente não quer liberou geral, come o que quer, não, a gente quer pessoas que sejam saudáveis, se cuidem, se aceitem, mas principalmente que tenham uma relação bacana com a comida. Porque a comida promove relações sociais, a gente sai para se alimentar, a gente se diverte em torno da mesa, da alimentação. Então, o objetivo é justamente dizer, bom, a pessoa começa geralmente com uma dieta restritiva. Aí, ela vai cada vez mais suprimindo certos alimentos. Vai deixando vai pulando refeições, começa a pular refeição, começa a restringir, considerar certos alimentos proibidos, começa a fazer uma restrição alimentar mais intensa e começa a malhar, treinar. Para compensar o que comeu. E começa a perder... Come menos, gasta mais. Isso. Então, e começa a perder peso. Isso, até um certo ponto, é considerado natural. Quem nunca, né? Que ótimo, né? Olha aqui como ela tem resultado, como ela é focada. No entanto, eles também. Mas aí o que acontece? Isso, em algum momento que a gente não sabe o que é que acontece, mas esse limite, ele é ultrapassado. E tem algum gatilho extra que vai também juntar? Pois é, então pode acontecer, porque a gente tem, por exemplo, jovens, crianças e adolescentes, além do histórico genético que existe, então, pais que tenham alguns sintomas, às vezes não caracteriza nem o transtorno, mas que tem uma genética favorável para esses transtornos restritivos. Anorexia, transtorno restritivo evitativo, só que o ambiente é extremamente importante porque influencia. Então, imagina uma família se alimentando e os pais dando mensagens para as crianças ou para os adolescentes de que, não, isso eu não posso comer, esse alimento aqui não é saudável, eu não vou comer nada porque à noite eu vou ter um evento e aí eu vou poder comer bastante. Essas mensagens que muitas vezes a gente fala, né, naturalmente, isso pode, nas crianças e adolescentes que estão numa fase de desenvolvimento do corpo, o corpo do adolescente ele está em transformação. E isso pode gerar uma insegurança. Então, para responder a sua pergunta, eu diria o quê? Existem, sim, para os transtornos alimentares, fatores genéticos, mas existe também muitos fatores sociais e familiares. Vou trazer um exemplo, desculpa, só falando parênteses aí, que vai muito nessa linha que você está falando. Uma vez eu tomei um susto lá na minha casa, um grupinho de amigos do meu filho, acho que o garoto tinha 13 anos, e aí estava oferecendo biscoito, algumas coisas assim, ele falou, não posso comer isso não. Eu falei, por quê? Porque tem glúten. Eu falei, você tem intolerância? Ele falou, não quero ter Alzheimer. Eu falei, mas você tem 13 anos, já está preocupado com Alzheimer? Não, mas minha mãe disse que o glúten pode gerar Alzheimer, e a gente não come glúten em casa. Beleza.
13 anos. Então, imagina como isso. E aí, isso aconteceu, de fato. Pois é, e o nosso objetivo de conscientizar e falar sobre o tema é porque o transtorno alimentar, ele não aparece de repente. Como você disse, ele é um processo. Então, as pessoas começam nessa de restrição e aí começam a perder peso. É claro que algumas vão ter transtorno alimentar. A grande maioria não. Mas o que a gente nota é que chegou o momento, porque muito mais pessoas estão expostas e isso tem aumentado a frequência. Então, aí, nesse processo, o que acontece? Então, vou falar de meninas, porque as meninas são realmente as mais vulneráveis. Aí começa a fazer uma dieta, começa a pular a refeição, começa a restringir os alimentos, começa a dizer, não como isso, não como aquilo, e o peso cai, e elas aí começam a apresentar um medo de comer para não engordar. E elas se tornam meninas tristes, meninas muito emagrecidas, meninas que fogem do contato social, porque justamente não querem estar nos ambientes para elas não terem que comer, não chamarem atenção porque não estão comendo. Então elas vão se isolando socialmente. E aí, quando chega para a gente vê meninas altamente exigentes consigo próprias, meninas tristes, meninas com medo de comer, com medo de beber água para não ganhar peso. Então, esse é o quadro mais dramático. Mas até chegar a esse ponto, existem outros quadros de sofrimento, inclusive bulimia, que as pessoas se alimentam, tem uma compulsão, que é uma ingesta enorme de calorias sem controle e com sofrimento, e depois essas pessoas podem provocar vômitos, podem jejuar, podem fazer muita atividade física. Aí, quando a gente percebe, quando as pessoas percebem que isso chegou a esse ponto, já é o transtorno alimentar. Mas isso poderia ter sido evitado. Pois é, então como que eu evito isso, né? Se eu não sei exatamente que horas vai detonar isso, que hora que esse gatilho vai mostrar, como que eu posso fazer prevenção, como que eu posso evitar, qual é o trabalho antes? O GATAB se concentrou esse ano em trabalhar não só com as mídias, né, mas também com as equipes pedagógicas de escolas, profissionais de algumas clínicas. Por quê? Porque o que a gente identifica é que, muitas vezes, na escola, um professor ou um orientador, um coordenador pedagógico pode, às vezes, notar já algum comportamento e que pode chamar atenção para esses pais, ou pode chamar um profissional para orientar a equipe. A questão é essa, é a gente identificar isso com antecedência. Todos os estudos são consensuais no sentido de dizer que quanto mais cedo a gente diagnostica, mais fácil é de tratar e do paciente entrar em remissão. Isso é um fato. Então, a gente precisa olhar para quem está do lado. E, muitas vezes, a escola de dança, a família em casa, os amigos, são locais onde esse comportamento, às vezes, é estimulado. Então, por exemplo, uma filha que vê a mãe o tempo todo de frente para o espelho, medindo o seu corpo e dizendo, nossa, eu estou assim, estou assado, usando expressões, às vezes, muito negativas em relação ao corpo, eu pareço isso, eu pareço aquilo, né? É uma semente que é plantada e fica na cabeça dessa criança ou desse adolescente, e a sociedade acaba por reforçar isso. Então, eu só vou ter sucesso no emprego se eu for magra, eu só vou arrumar um namorado se eu for magra, eu só vou ter uma promoção no meu trabalho se eu for magra, e isso acaba virando, e obviamente são crenças que não se justificam, mas que isso fica muito enraizado na mentalidade, e a equipe sofre depois para
tirar isso, para desfazer essas crenças, porque o transtorno já se instalou. Porque quem está vivendo o processo, às vezes nem quebra o tratamento, há uma resistência, quem está perto poderia ajustar, não vê aquilo como problema. E como que o profissional age? Chega até no ponto que é o ponto importante, que é a pessoa que está em sofrimento. Quer ver um exemplo de uma coisa simples? O costume que algumas pessoas têm de comentar a respeito dos corpos das outras pessoas. Você engordou, você emagreceu, você está bem porque emagreceu. Então, a gente quer trazer uma mudança até no discurso, porque isso a gente fala sem querer. Então, assim, não vamos comentar sobre os corpos das pessoas, a gente não sabe o que está acontecendo ali. Vamos trazer outros pontos, outras características. Então, esse comentar sobre os corpos das pessoas, isso é uma coisa simples, que a gente pode começar a mudar de atitude. Questão de educação, cultura, né? Outra coisa, não existem alimentos proibidos. Os alimentos, nós podemos ter uma relação boa com os alimentos. Agora, é claro que certos alimentos, eles podem ser substituídos por outros alimentos que são mais adequados naquele momento. Mas nada é proibido, as pessoas podem comer, se tiverem uma relação boa com a alimentação, a pessoa não precisa se privar, a não ser casos muito específicos, como você falou aí, pessoas celíacas, que não podem comer glúten, mas é claro que diabéticos, então existem sim esses casos, mas no geral, o que a gente mostra é o seguinte, vamos ter uma relação boa com a comida, vamos poder comer de tudo adequadamente, sem medo, sem estresse, sem tensão, sem ligar, como Karen falou, emagrecimento a metas ou realizações. Não é bem assim. Porque aí eu acho que nós vamos construir uma sociedade mais gentil, né? Nós vamos ser mais gentis uns com os outros. Então, a proposta do GATAB na realização dessa primeira semana é justamente mostrar isso. Vamos ter uma relação bacana com a comida, e para quem está em casa, ouvindo, que percebe, que olha, estou percebendo isso e tudo, vamos observar, podemos pedir, sim, uma orientação de uma nutricionista, de um psicólogo, de uma psicóloga, para que a gente acompanhe o que está acontecendo, não vamos botar uma venda nos olhos e ignorar, e se isso acontecer, eu acredito que não vai chegar num transtorno alimentar. Mas chegando, que realmente não adie a procura para um tratamento, né, porque sofrem muito. E aí, falando desse tratamento em si, tem o GATAB, tem o centro, né, tem o centro de referência na UFBA, que atende todo o estado da Bahia, mas como é que inicia esse tratamento? Até que essa pessoa chegue, começa pelo nutricionista, ou talvez chegou através da via do psiquiatra, mas é uma reeducação alimentar, por isso que vocês falam em acompanhamento, tratamento multidisciplinar, não é? São vários profissionais que vão ter que entrar aí, e a gente tem essa oferta desse serviço? Tem sim, o ambulatório de transtornos alimentares da UFBA, como a Ana Paula falou, né, funciona há 17 anos, atende todo o estado da Bahia, o único serviço, até onde a gente sabe, o único serviço do SUS especializado, né, que atende a todo o estado, mas existem clínicas especializadas também, né, particulares na cidade. O GATAB, ele congrega todo mundo, né, alguns profissionais dessas clínicas e profissionais também lá do ambulatório. O encaminhamento pode ser feito por qualquer profissional, basta ele emitir um relatório, né, e encaminhar. O ambulatório funciona nas segundas de manhã, lá no pavilhão de ambulatório Magalhães Neto, da UFBA, funciona às segundas de manhã, e o acompanhamento, por isso, às vezes, o encaminhamento é mesmo feito por um nutricionista, às vezes é feito por um psicólogo, não tem problema, mas a gente precisa de informações de por que esse profissional acredita que esse paciente tenha um transtorno alimentar. Só, assim, reforçando, obesidade não é transtorno alimentar. Isso é importantíssimo. Tá? Eu não tenho um corpo que me diga que aquela pessoa tem um transtorno alimentar. Claro que num caso mais grave, como a Ana Paula colocou, para a gente que é especialista está mais evidente. Mas não existe um corpo. Eu vou
encaminhar porque você está obesa, então você tem um transtorno alimentar. Não ou existe está comendo isso. muito, ou está com transtorno. Igual o colesterol, às vezes a pessoa fala, mas ela é magra, como que ela pode estar com colesterol alterado, colesterol alto, porque ela é tão magrinha que não como se vê. tivesse alguma relação. É como se tivesse alguma relação, Sim. você ter essa alteração e você acima do não dá para identificar assim, por esse viés, é preciso estar observando mesmo o comportamento, né? Aquela criança está mais isolada, aquele adolescente está querendo comer, essas coisas todas que você falou aqui, olhando mesmo, observar, talvez hoje em dia a gente está olhando tão mais para a tela do celular do que para as pessoas dentro de casa, que a gente está acontecendo ali na sua frente e você não está percebendo, mas se perceber, tá meio, ai meu Deus, porque às vezes dá esse friozinho e fala assim, melhor nem levar, porque tem um problema, melhor nem ver, vai passar. Não vai passar. É adolescência. É adolescência. Vou fazer uma oração aqui, importante tudo isso, a fé, a religiosidade, tudo isso vai ajudar a te fortalecer a enfrentar o problema. Exato. Mas o problema mesmo são os profissionais habilitados, inclusive tem até profissionais que podem fazer isso, não acredito, mas considerando a complexidade do tema, acho que aquele profissional que já trabalha com isso vai dar a melhor assistência. Né? Vai ser encaminhando aí para vocês. Vai. O que a gente, assim, o grupo se juntou exatamente porque somos todos pessoas que atuam em transtornos alimentares. Porque muitas vezes, se vai para um outro profissional que não é especializado, vai ter uma outra perspectiva e pode, inclusive, agravar o quadro. Então, nós temos alguns problemas, né, para encaminhar pacientes mais graves. Verdade. E, às vezes, o paciente dá entrada na emergência e, muitas vezes, o serviço decide não internar, porque não, é só ela comer. Se fosse só isso, ela teria feito. Não é? Então, é muito mais profunda, delicada, complexa. Por isso que a gente todo, né, doutor? Por isso que a gente precisa pensar nisso antes, se antecipar. E encaminhar sempre para um serviço especializado, seja do SUS, seja privado, não importa. Mas alguém que seja especializado e que possa ajudar. Porque o grau de sofrimento, gente, é muito alto. Inclusive infelizmente, com casos mais graves, a gente tem casos de automutilação, ideação suicida, suicídio, exatamente. Pois é, não precisamos chegar até esse ponto, né, desse sofrimento de toda uma vida, e às vezes numa fase da vida totalmente produtiva, onde esses adolescentes deveriam estar pensando no seu projeto de futuro, e eles estão ali isolados, presos, imersos nesse emaranhado de situação, nesse transtorno de emoções, de coisas que nem ele sabe lidar, e precisando, gritando, por favor, me ajudem. Me ajudem com falas que não são traduzidas, talvez. Algumas dicas, e aí a gente traz como sinais de alerta. Então, como eu já disse, a pessoa começa a restringir, pular a refeição, fazer uma dieta, querer perder peso, mas outras coisas também podem chamar a nossa atenção. Então, pessoas que... alimentos estão sumindo da geladeira. Essas meninas, quando tem um episódio de compulsão, costumam guardar os alimentos para poder comer num episódio de compulsão. Então, os alimentos somem da despensa, somem da geladeira, ou, por exemplo, saem para comer e depois se ausentam do ambiente e vão ao banheiro. Então, a gente também tem... após, até durante a refeição. Isso, a gente tem que observar isso. Esses comportamentos, como a Karine falou, de medir partes do corpo. E eu soube, por meio das minhas colegas do GATAB, que as asiáticas, por exemplo, que a gente sabe que tem esse cuidado com a aparência, mas que isso está chegando a extremos de que elas medem a circunferência da cintura com uma folha de papel A4. Eu não vou nem falar muito sobre isso para poder não estimular, mas existe, pois exatamente. Então, o que a gente tem que mostrar é que se o familiar, né, os pais notarem esses tipos de comportamento nos seus filhos, o que a gente sugere? Que procure nutricionista ou psicólogo e que digam sobre isso, sobre, né, olha, estão tendo esses comportamentos, nós estamos preocupados em relação a transtorno alimentar. Antes de chegar até vocês, qual seria a primeira abordagem? Porque às vezes pode ser que a pessoa, mas você está fazendo isso, como assim?
Tipo, como o pai chegar, a mãe chegar, a pessoa, chegar até essa pessoa. Claro que o primeiro impacto vai assustar, mas se ela já está previamente aqui preparada, sabendo dessas informações, observando e viu o que está acontecendo, respira, mas como levar isso adiante, né? Como abordar o paciente e convencer, ou melhor, convidar para buscar um profissional. Como fazer isso? Então, nós perdemos a tradição de estarmos juntos comendo em família, né? Então, quem almoça em casa hoje em dia? Às vezes as pessoas, mas o importante é que sempre que possível os pais observarem os comportamentos alimentares dos filhos. Então, ali no momento em família, começar a observar as quantidades, se sai para comer na frente da TV ou com o celular na mão, ou então, observar esses comportamentos. Usam roupas folgadas para disfarçar o peso, perder o peso, e a mãe fica dizendo que está muito magra, e ela usa um casaco para disfarçar ou perder peso. E no momento em que isso é identificado, nada melhor do que o diálogo. Dizer, olha, nós estamos notando que você mudou o padrão. Você antes comia de tudo, você antes comia isso e comia aquilo, e agora a gente está notando que você não está com esse mesmo comportamento. O que está acontecendo? E trazer esse assunto para que seja conversado, mas sem ser uma conversa com briga, porque isso é aversivo, sabe? Sim. Então, a pessoa se fecha ainda mais. Porque é uma coisa curiosa, mas olha só, as pessoas que desenvolvem um transtorno alimentar têm muitas perdas, obviamente, mas existem, na lógica dessas pessoas, muitos ganhos, mas isso é equivocado. É uma lógica equivocada. Então, a gente não pode simplesmente bater de frente. Fazendo bem, isso. Tá tudo ok comigo. Vocês mas é isso, olha, nós estamos notando que aconteceu isso e tudo. Vamos pedir uma orientação? Vamos para uma nutricionista que possa nos orientar para que você faça a sua dieta, para que você alcance a melhor versão do seu corpo nesse momento, mas com orientação. Vamos fazer isso? Porque aí fica mais tranquilo e pode, com essa orientação, nem chegar ao transtorno alimentar. Pois é, que é o que a gente quer, né? A gente quer agradecer, o nosso tempo está pequeno agora, né, curtinho para as considerações finais, só deixar aí os contatos, talvez como chegar até o ambulatório, não sei se é porta aberta, se a demanda é direta, ou se tem que passar por algum processo, mas para quem precisar, quem estiver precisando dessa orientação, quem ouvir essa entrevista agora ao vivo, quem está ouvindo, quem vai ouvir depois no replay, através do nosso site, dos nossos canais, para orientar as pessoas, a informação mais importante, o alerta é mais importante, e depois, claro, buscar ajuda. Doutora Ana Paula Robato, muito obrigada pela sua presença, médica psiquiatra da infância e da adolescência. Mais uma vez, eu agradeço essa oportunidade, esse espaço com todos os seus ouvintes, dizer que chegou a hora, vamos falar sobre essa temática, gente, sem medo, vamos encarar o ambulatório. Como é que os pacientes chegam até nós? Eles podem ser encaminhados através das unidades básicas de saúde, nutricionistas, psicólogos, médicos, geralmente gastro, endócrino, encaminham para a gente. Obrigada também, doutora Karine Covello, nutricionista, que esteve hoje conosco. Obrigada a todos, que vocês possam receber os familiares aí, tivemos Corpus Christi, né, esse momento em família. Vamos lembrar de acolher nossos parentes que não vemos há tanto tempo, então, que bom ver seu sorriso, que saudade do seu sorriso, que saudade do seu abraço, não precisa comentar do corpo de ninguém, e vamos ser mais gentis. Com certeza, e as festas juninas também, né, gente, nada de comentar do corpo, observar, acolher e encaminhar, se for preciso, para os profissionais que têm competência para lidar com esse assunto. Muito obrigada a todos, o programa de hoje fica por aqui, nós voltamos segunda-feira com muito mais para você.